E agora vamos falar sobre a síndrome da Covid longa. Você já ouviu falar disso? É uma síndrome que faz com que as pessoas que tiveram a Covid acabam sofrendo com os sintomas mesmo depois de um ano e meio até da alta médica. Tem gente que sofre até hoje com falta de ar e uma certa confusão mental. O vírus foi embora, mas os problemas ficaram com a Isabela. Não sou a mesma pessoa, é muito difícil você se olhar e ver aquela dor que aparece em você. Ela reflete no espelho. A empresária teve Covid bem no início da pandemia. Foram 21 dias de isolamento e de sintomas desagradáveis. O que ela não imaginava é que seria tão difícil voltar à rotina. De 2 anos para cá, Isabela emagreceu 20 quilos e entrou numa crise emocional profunda que tem dificultado o dia a dia dela. O mais forte é a insônia, a depressão, o choro. É como se fosse uma partida de futebol. Para algumas pessoas, o jogo vai ter prorrogação. Nem sempre a batalha contra a Covid acaba quando o vírus sai do organismo. O relato de sintomas prolongados da doença tem sido estudado no mundo todo. E a ciência já deu nome para isso. É a síndrome da Covid longa. 4 em cada 10 pessoas não se recuperaram totalmente da Covid-19. A pesquisa mais recente é um estudo escocês em que pacientes relataram sintomas persistentes como falta de ar, palpitação e confusão mental num período de 6 a 18 meses após a infecção. Do total de entrevistados, 42% se sentem parcialmente bem. 6% disseram não ter melhorado nada dos sintomas. Essas pessoas têm sequelas pulmonares, porque houve destruição pulmonar ou uma inflamação que ainda não cessou, sequelas cardíacas, pessoas que têm arritmias com pequenos médios esforços, quando antes não tinham nenhum problema de cansaço, sequelas neurocognitivas, ou seja, prejuízo da memória, prejuízo do raciocínio, sequelas neuromusculares, que pessoas têm cansaço muscular, uma fadiga muscular, esse músculo não funciona da mesma forma que funcionava antes. O infectologista diz que, apesar dos esforços, ainda não há uma resposta exata sobre o que causa esse efeito duradouro dos sintomas. Mas é importante considerar alguns fatores de risco. Hipertensão, diabetes, algum prejuízo imunológico, essas pessoas têm uma maior chance de ficar com essas sequelas. Outra sequela muito comum, principalmente em mulheres, é a queda de cabelo. Desde que teve Covid, em dezembro de 2020, a Priscila sofre com esse problema. A medida que eu tive foi buscar ajuda médica, no caso uma dermatologista tricologista, que é especialista nessa parte, e ela me indicou um tratamento específico e explicou que isso era um sintoma pós-Covid que eu ainda não tinha conhecimento. O Covid, por ser uma infecção muito intensa, levando a febre e a um processo inflamatório nunca antes visto, levou a uma queda muito frequente de cabelo. É preciso prestar atenção em cada detalhe. Seja por sintomas ou alterações em exames pós-Covid, a recomendação é procurar um atendimento médico. Esse cuidado é importante, em nome da saúde e do bem-estar. Eu tenho saudade de um tempo que eu não sabia o que era pensar em morrer. Entendeu? Eu só queria viver e nunca pensei nessa parte, cruel. Então, eu tenho saudade do tempo que não existia Covid, que nunca ninguém sofreu tanto em relação a isso.